Vou pedir para desligar os microfones, creio que a Dina também consegue fazer isso. As câmaras podem estar ligadas, até porque este webinar, em conjunto com a Emirates, está a ser gravado e, portanto, é sempre muito mais agradável ver-vos, mesmo que à distância de um ecrã, mas é sempre mais agradável ver-vos, serem só os vossos nomes. Portanto, peço realmente que liguem as vossas câmaras e que desliguem os vossos micros, com máscara ou sem máscara. O importante é realmente estarem. Mais uma vez, bom dia. A Dina desliga o meu micro e eu fico a falar para o boneco. Eu creio que vocês ouviram tudo aquilo que eu tive a dizer. Paulo, isto é para os apanhados, pá. Isto vai ser gravado e estas coisas todas. Só que a Dina de vez em quando... Culpa é sempre da Dina. Culpa é sempre da Dina. Creio que ouviram para ligarem as câmaras e reitero, portanto, agradeço que liguem as câmaras porque isto está a ser gravado. Vamos... Já estamos na hora, nós tínhamos 400 pessoas previstas, estamos nesta altura com 121, outros juntar-se-ão, de qualquer maneira vamos admitindo as pessoas. Um webinar conjunto com a Emirates, vamos ter aqui a Kelly, que eu creio que vocês conseguem ver, da Emirates, vamos ter a Paula Ferreira da Emirates connosco, e depois da parte da Solférias, mais ativos, digamos assim, nesta apresentação, temos o Ricardo Freixinho como responsável de produto e o Dário também como gestor de produto. Portanto, temos os dois colegas da Solférias. A Dina de Deus, que vai ser a nossa interlocutora e que de vez em quando me vai tirar o som, já percebi. Portanto, bom dia! Todas as questões que vocês tiverem podem colocá-las através do chat e aqui a Dina também vai ter este papel fundamental de ver as questões e depois, quer eu, quer a Kelly, quer o Ricardo, quer o Dário. Que arranjei bastante, vou ver se consigo arranjar alguns e depois digo. Fazes bem. Quer o João, tentaremos responder. Tenho também aqui, que já ouvi alguns, o Ivo, creio que a equipa comercial vai estar aqui também. Portanto, alguma questão que tenham, através do chat, vamos tentar responder. Obrigado, Dina. Já te cortar o teu. Desculpa, mas eu estou a tirar o som das pessoas. Desculpem. Eu pedi a todos para desligar o microfone, porque eu tenho que estar a desligar um a um. E depois sem querer tirar do Paulo também. E é chato. Obrigada. Bom, sem grandes demoras, e isto numa altura complicada, quer dizer, já estamos numa altura complicada desde março do ano passado, mas que vamos voltar novamente ao confinamento. Creio que ainda não saiu o decreto-lei, mas creio que estará para sair a possibilidade de viagens, ou seja, vamos poder continuar a vender viagens, sendo que vamos ter que vender estas viagens a partir de casa. De qualquer maneira, vamos continuar a poder viajar e a dar este nosso serviço aos nossos clientes. E, portanto, um dos destinos que temos efetivamente vendido bem, que se possa chamar bem, é as Maldivas. E hoje vamos falar um pouco de Maldivas e Zanzibar. Isto é sempre complicado. Mas obrigado, João. E temos, como vos dizia há bocadinho, a Kelly da Emirates. A Emirates que lançou também agora umas tarifas para os agentes e acompanhantes, as PEP, que segundo sei são válidas para emissões até 30 de março, para viagens até 30 de junho, mas a Kelly também já nos vai falar um bocadinho sobre isso e os destinos agora são o Dubai e as Maldivas. E eu, sem grandes demoras, vou passar a palavra à Kelly. Vamos ter um sorteio de prémios mais para a frente, no final da apresentação, portanto estejam atentos também. E agradeço e cumprimento novamente a Kelly. Kelly, bom dia. Obrigado também
Bom dia. Por esta parceria com a Emirates. E a palavra é tua. Eu estava a falar das tarifas em vigor, portanto, se quiseres começar por aqui, dá-nos um bocadinho mais chega. Tens o micro. Muito bem, então bom dia. Bom dia a todos e a todas. Desde já quero agradecer o convite da Solférias para estar aqui presente e partilhar convosco um pouco daquilo que tenho para comunicar em termos de viajar na Emirates em tempos de pandemia e, acima de tudo, focarmos também aqui naquilo que podem ser as oportunidades em termos de destinos, e falamos concretamente de Maldivas e Zanzibar, mas também vamos dar aqui um toquezinho no Dubai, que também pode ser aqui uma boa oportunidade. O meu nome é Kelly Antunes, para quem não me conhece, sou Sales Executive na Emirates e estou aqui também em parceria com a Solférias, até porque sou a gestora de conta para a Solférias. Estarei aqui também disponível para vos esclarecer tudo aquilo que for possível e que não seja eventualmente incluído aqui na apresentação. Pegando neste ponto que o Paulo falou, de facto nós temos as PEP em vigor para vendas até final de março e para viagens até final de junho. Neste momento os destinos que estão contemplados são as Maldivas e Dubai. Estas PEP estão válidas, as tarifas que estão publicadas, que estão a ser promovidas, já incluem as taxas. E pode ser sempre incluído também um acompanhante. Portanto, é de facto aqui uma oportunidade boa, porque acho que estamos todos muito desejosos de poder voltar a viajar, e aqui pode ser uma boa oportunidade para vocês também aproveitarem estas condições. Bem. Eu acho que me deixaram de ouvir. Dina, se puderes, então, podíamos começar já aqui com a apresentação. Sim. Vou só aqui desligar só o micro dos colegas que não nos ligaram, dá-me só um bocadinho. Só para não termos... E acho que está tudo ok. Vamos começar então com o partilhamento da tela. Quando quiseres, podes pedir... Sim. Pronto. Dina, eu acho que não se está a ver nada neste momento. Não se está a ver, Dina. Podemos repetir o processo? Ok. Sim. Força. Já estão a ver, não já? Já. Só que acho que estamos no fim da apresentação. Dina, vou-te pedir, por favor, que coloques aqui no início. Pronto. Muito bem. Então, ultrapassando aqui só este obstáculo técnico, vamos então dar aqui início à nossa apresentação. Pronto, basicamente, nós gostaríamos só de fazer aqui referência um pouco o que é que tem estado, relativamente à nossa operação, o que é que tem estado, quais são as novidades a nível do nosso network e da operação à partida de Portugal. Neste momento, nós, consoante as restrições vão sendo levantadas, nós vamos abrindo mais destinos e temos estado a fazer quase uma base mensal, e está previsto que entre fevereiro e março já possamos ter o nosso network a chegar aos 114 destinos internacionais. Obviamente não estamos a falar ainda em frequências diárias, muita da operação neste momento ainda tem limitações e obviamente também em termos de ligações também não estamos ainda a conseguir chegar a todos os destinos. Embora estamos de facto a tentar também, através de code-shares e parcerias, conseguir dar o melhor produto possível. Isto implica que em alguns casos possa haver connecting times um bocadinho mais longos do que aquilo que era o habitual, mas acho que, enfim, pelo menos esperemos que até ao final do ano as coisas possam ser definitivamente normalizadas. No que respeita à nossa operação a partir de Portugal, nós mantemos para já, pelo menos até 27 de março deste ano, que é o período do inverno IATA, as 3 frequências semanais, à quarta, sexta e domingo, com o nosso 777. O voo parte à 1h35, chega lá à 1h e sai de lá às 7h25, chegando cá ao meio-dia. Aquilo que está previsto neste momento e que já teve várias versões, pelo menos esta versão de inverno já teve várias versões no planeamento, porque atualmente planear, enfim, é um bocadinho sempre arriscado, mas de qualquer forma aquilo que nós temos previsto
Para o verão IATA, que vai compreender entre 28 de março a 31 de outubro, é termos 4 frequências entre 28 de março e 30 de junho, e que será ao sábado, e depois, consoante a procura, e para já está previsto, termos a 5ª frequência a partir de 1 de julho, à segunda-feira. Portanto, tentamos que no período de pico possamos ter mais cobertura de oferta. O voo vai sair daqui às 14h15, nesse horário de verão, chegando lá à meia-noite e 50. Na vinda, mantém o horário, embora chegue cá ao meio-dia e 35. A única diferença em termos de capacidade tem a ver aqui com o número de passageiros em económica, que aumenta para 310, que há bocadinho era à volta de 298. Depois aqui, relativamente aos nossos destinos de lua de mel, nós vamos claramente aqui apostar, temos estado a apostar nas Maldivas como destino de lazer, e aqui há uma grande oportunidade de nós podermos, peço desculpa, mas só um bocadinho. Oh, Dina, eu estou aqui com uma questão técnica que não estou a conseguir resolver. Isto está... O quê? Eu posso... Acho que a minha apresentação ganhou vida própria. Espera, vamos fazer assim. Vamos fazer de outra maneira. Estávamos aqui nos destinos de lua de mel e ia começar a falar das Maldivas. Eu faço o compartilhamento. Queres que faça outra vez? Não, eu faço o compartilhamento, se calhar é mais fácil. Se consegues agora. Sim, muito bem. Então, voltando aqui ao nosso produto das Maldivas, nós temos de facto as ligações que fazem, portanto, o voo do inverno sai daqui à 1 da tarde, chega lá à 1 da manhã, e depois temos a ligação do Dubai Malé às 2h40, chegando lá no horário das 7h45, isto no inverno. Depois, para o regresso, temos só a diferença do produto Emirates, produto mesmo da Emirates, e temos também a opção através da Fly Dubai, que é o nosso code share. Portanto, a diferença será a partir das 18h20 ou a partir das 23h30, mas mantendo sempre a ligação com o voo Dubai-Lisboa às 7h25. A seguir, de facto, qual é a diferença face ao verão IATA? A diferença é essencialmente o horário do nosso voo, porque a operação da Fly Dubai mantém-se neste horário das 23 horas, tem uma diferença só de mais de 25 minutos. E o nosso voo passa a ser à noite. Oh, Dina, eu peço desculpa, mas acho que está aqui alguém que não está com mute e está-se a ouvir um ruído, eu não sei se me estão a ouvir. Deve ter obras em casa, pelo barulho. Podemos desligar os microfones. Depois faça mute a mim própria. É que está aqui um ruído qualquer, eu não sei se me estão a ouvir. É melhor, Dina, pôres desativares o som e depois aquela ativa. É, exatamente. Se faz favor. Eu sei que já estão a aparecer algumas questões no chat. A Dina é que está aqui a controlar. Eu não sei se preferem, se calhar, preservar as questões e depois falarmos no final da minha apresentação, ou mesmo no final deste encontro. Dina, depois eu deixo a tua gestão, está bem? Se calhar é melhor fazermos assim que acabares, se calhar esclarecemos aqui as questões. Exatamente, para mantermos aqui dentro do horário previsto. Sim, sim. Depois, a nossa oferta para Zanzibar. No inverno IATA, nós mantemos o nosso voo da 1h35, chegando lá à 1, sendo que depois a ligação para Zanzibar é às 2h30, chegam lá por volta das 7 da manhã. Nós temos o nosso horário de inverno com a ligação de Zanzibar para o Dubai na vinda às 23h20, e depois no verão será um bocadinho mais cedo às 23h10, mas o horário é sensivelmente o mesmo, portanto, e faz a mesma ligação com o nosso voo das 7 da manhã, que chega cá ao meio-dia. Para já, as ligações a partir de Lisboa são aquelas que vos mencionei no início. Todas estas ligações, por exemplo, no caso da Fly Dubai para Zanzibar, vai haver um voo diário a partir do dia 8 de fevereiro. Claro que depois nem sempre dá ligação ao nosso voo, mas naturalmente vamos tentar conseguir encaixar isso da melhor maneira com as datas preferenciais dos passageiros.
E aqui relativamente ao produto Dubai, há aqui uma oportunidade que é o My Emirates Pass. Nós estamos a promover, no caso do destino de Dubai, esta possibilidade dos passageiros, bastante apresentar o cartão de embarque e uma identificação válida, poderem ter acesso a ofertas e descontos até 50% em mais de 450 parceiros. Estamos a falar de restauração, compras no shopping, hotelaria, atrações turísticas, mas aqui tem que ser mesmo no local, portanto isto não é com marcação prévia, é só o facto de eles, se tiverem o destino Dubai como destino final ou eventualmente stopover, poderem beneficiar de descontos caso queiram aproveitar a estada e terem de facto esse acesso. Os descontos vão entre 20% e 50%. E esta oferta está válida até 31 de setembro deste ano. O Dubai, nós promovemos um pouco como 4 produtos, e o Dubai aqui pode servir, no caso das luas de mel, tanto como um destino final, ou mesmo um stopover, como mencionei há pouco, e eventualmente até fazer uma extensão à Ras Al Khaimah. O Dubai aqui, só para tirar um pouco, se calhar, a ideia pré-concebida que temos do Dubai de ser uma coisa artificial e de ser só grandes edifícios, ela tem um bocadinho de tudo. E os 4 produtos aqui têm a ver um pouco com toda uma componente histórica e cultural, da parte do Old Creek, que é o centro histórico, e que de facto nos traz aqui às origens do Dubai e dos Emirados. Depois temos naturalmente a parte do downtown, que é mais moderna, muito vibrante e de facto com arquitetura de referência. Temos também as praias, e muitas delas não são artificiais, a zona do Esmeirada, Palmeira, sim, mas toda a parte da costa é areia natural, e portanto as praias são bastante boas. E depois temos aqui uma componente um bocadinho mais de se calhar, emergir no espírito das Arábias, que é de facto o deserto. Eu estive lá o ano passado, em fevereiro, e gostei imenso desta experiência. Foi assim uma coisa muito... tem ali uma mística muito própria e de facto é completamente diferente daquilo que normalmente estamos habituados. Depois, relativamente ainda ao Dubai, só para terem uma noção aqui do enquadramento... Odina, tu não estás a mexer na apresentação, pois não? Pronto, aqui isto... Pronto. Só para terem aqui... Isto de facto não estou aqui a conseguir... Eu queria voltar atrás, Dina, queria andar um slide para trás, só para mostrar aqui o enquadramento deste... Ok. Estão a conseguir ver? Não. Eu não estou a conseguir mostrar o mapa, Dina, mas pronto, era só para terem um bocadinho a ideia, ok. Para terem a ideia da distância do aeroporto até uma destas zonas que vos falei, nós temos a zona de Dubai, que é a zona do Old Town, que tem esta parte mais cultural, mais histórica. Aqui onde diz Downtown e Al-Barsha é a zona mais moderna, mais do novo Dubai, e a zona também da Marina. Depois tem toda esta costa com as praias fantásticas e depois o deserto lá atrás. Em termos de enquadramento é só para perceberem de facto mais ou menos as distâncias e perceberem que se consegue no Dubai ter várias ofertas, pode ser só uma única só ou englobar uma série delas. Depois aqui a Expo 2020, como sabem uma parte de vós, teve que ser adiada, ela mantém a designação da Expo 2020, mas com novas datas, portanto será entre 1 de outubro de 2021 até 31 de março de 2022. Aqui pode ser também uma excelente oportunidade, porque isto é um bocadinho como a nossa Expo 98, vai ter várias exposições, vai ter imensos espetáculos, e pode ser de facto um ponto também muito interessante para se incluir num pacote de lua de mel, como destino final ou como stopover, e eles poderem também usufruir, porque mesmo a nível de experiências gastronómicas, vai ser de facto um espetáculo em grande, e conseguir enquadrar eventualmente nestas datas. Depois gostaria só de partilhar convosco, posto isto, um bocadinho o que é a experiência de viajar na Emirates neste contexto de pandemia, e recordar-vos aqui a questão do nosso... Vou só aqui ver se consigo passar... Dina, eu vou pedir ajuda novamente, porque eu não estou a conseguir passar ao slide seguinte. Ok, muito bem, obrigada. Relativamente à nossa cobertura global gratuita, como vocês provavelmente muitos de vós sabem, a Emirates neste momento está a oferecer um seguro a todos os passageiros,
independentemente da classe em que viajam, e é um seguro que é ativado automaticamente, portanto não há necessidade de nenhum registro prévio, e que neste momento foi estendido, para além da cobertura habitual, que é das despesas médicas e de eventual quarentena, cobrir também a componente multirriscos, ou seja, acidentes pessoais durante a viagem, cobertura para desportos de inverno, perda de pertences pessoais, por exemplo, ou mesmo interrupções da viagem, se houver um fecho inesperado do espaço aéreo, isto pode ser integrado é coberto por este seguro. Ele está, para já, disponível para emissões até ao final deste mês, mas dado o contexto que vivemos atualmente, isto será naturalmente estendido e faremos prorrogações sucessivas consoante o desenvolver do contexto. Este seguro também está aplicado para todas as situações com code share, de companhias parceiras da Emirates, desde que o número do bilhete tenha plate 176, que é a nossa chapa. Relativamente aos testes, nunca é demais recordar, e é provável que ainda possa, muitas situações suscitarem muitas dúvidas ainda. O que gostaríamos só de relembrar é que, à chegada ao Dubai e de qualquer destino, mesmo passageiros com ligação, têm que ter um certificado de Covid-19 PCR negativo. Não pode ser um teste simples de antigênio, tem que ser mesmo um teste de Zaragatoa, e este teste tem que ser realizado com 96 horas de antecedência face à partida. Ou menos, dependendo dos requisitos de entrada no país de destino, como é o caso, por exemplo, de Portugal, que sabemos que é menos. Tem que também fazer-se acompanhado do certificado médico, que tem que ser impresso em inglês e mesmo impresso, ou seja, mensagens e códigos QR no telemóvel ou documentos que não estão escritos em inglês, vai trazer problemas aos passageiros depois quando chegarem à alfândega. Portanto, recordamos de facto este ponto que é mesmo muito importante. Os formulários de declaração sanitária e de quarentena também continuam a ser mandatórios. Relativamente à chegada a Portugal, portanto, no regresso, todos os passageiros, sejam portugueses ou estrangeiros, exceto menores de 2 anos, e isto não era até há pouco tempo, mas neste momento já é uma exceção, portanto não há necessidade de fazer testes a bebés, são mesmo obrigados a apresentar o certificado do teste de Covid-19 PCR, que seja emitido com 72 horas de antecedência. O que é que acontece no caso de regresso se houver uma pernoita no Dubai? Se o teste estiver válido na sua origem, vamos supor que eles vêm, por exemplo, de Malé, fizeram o teste na origem, desde que não chegue às 72 horas, eles podem fazer... Dina, peço desculpa, mas isto, entretanto, eu não carreguei nada. Muito bem, obrigada. Portanto, eu estava a dizer que se o teste estiver válido, ou seja, estiver compreendido dentro das 72 horas, o passageiro em trânsito pode sair do aeroporto, mas na origem vai ter que fazer o check-in até ao destino final. Relativamente aos outros destinos, porque pode haver situações em que haja passageiros que vão para outros pontos da Europa, etc., vocês podem também consultar, eu depois vou partilhar esta apresentação com a Solférias, depois fará chegar toda esta informação a vocês, para rapidamente terem também esses links úteis, onde podem ter toda a informação que necessitam. Depois vamos deixar também estes links que permitem vocês também terem informação de onde é que podem ser feitos os testes. Eu acho que isto não está a passar. Vocês estão a ver passar a apresentação? Não? Passou 2 slides agora. Pois, ok. Yes. É que está aqui com um delay e isto está a saltar aqui Pronto, era este que eu queria, peço desculpa. Portanto, dizia eu que tem toda a informação detalhada nestes links, onde é que podem realizar os testes. A Emirates tem inclusivamente tarifas especiais para todos os passageiros que viajam connosco, e é uma parceria que nós temos com o American Hospital e com clínicas de satélite. Basta eles apresentarem o bilhete eletrónico ou o cartão de embarque e têm direito a tarifas muito mais reduzidas. Portanto, em vez de pagarem 100 e tal dólares, que acho que é o preço médio de referência, pagam cerca de 30 e tal euros ou 50 e tal euros, consoante se fazem ao domicílio ou se fazem nestas unidades de saúde. E aqui é um mapa interativo onde possam rapidamente ter as moradas, os contactos, para ser muito mais fácil depois lá no Dubai eles terem esse acesso. Aqui só, Dina, eu acho que vou ter que pedir a tua ajuda novamente. Ok, muito bem, porque isto anda assim muito depressa. Relativamente ao Terminal 3 no Dubai, nós recomendamos sempre a partida 4 horas antes do embarque. O check-in online já está reaberto
A bagagem de mão que é permitida em classe económica são 7 kg e em executiva 12. Nós continuamos a oferecer o kit de higiene de viagem, que inclui máscaras, gel desinfetante, as luvas e as toalhitas, para poderem desinfetar, por exemplo, o telemóvel ou os ecrãs do entretenimento a bordo. No caso do aeroporto de Dubai, isto é entregue no check-in. E no aeroporto de Lisboa é entregue a bordo. Depois, as novidades que nós temos porque no fundo há aqui muita coisa que veio para ficar, em termos de procedimentos de embarque, isto foi um bocadinho também na sequência do 11 de setembro, isso também aconteceu, e um pouco para minimizar esse impacto para os passageiros, nós estamos de facto a criar muitos desenvolvimentos. Um deles é o self-check-in de quiosque, em que o passageiro faz o scan do passaporte, tem logo as bag tags, coloca a bagagem no tapete rolante e tem logo o boarding pass. Outra novidade que nós implementamos é o canal biométrico, ou túnel biométrico, que é um canal dedicado desde o check-in até à porta de embarque, que inclui o processo de formalidades de imigração, o acesso ao lounge, e isto é tudo através de tecnologia biométrica, portanto, reconhecimento facial e leitura da íris, e está disponível em determinados balcões de check-in de primeira classe, executiva e económica, na alfândega e na entrada do lounge e também em algumas portas de embarque. A ideia é tentar, no meio de tudo isto, conseguir facilitar o mais possível a vida ao passageiro e tornar a viagem mais seamless, portanto, todo o processo mais simples e mais eficiente. O que é que mudou a bordo? Nós temos, neste momento, alguns serviços, como sabem, foram suspensos durante o período. Oh, Dina, eu estou outra vez aqui com um problema porque isto está a saltar 2 slides. Se me conseguires ajudar. Ok, muito obrigada. Como sabem, a bordo houve muitos serviços que foram suspensos. Desde novembro do ano passado, nós reintroduzimos os menus variados em todas as cabines, a nível das refeições. O Wi-Fi também foi reintroduzido, mas passou a ser pago na classe económica, e o nosso WISE, que é o entretenimento a bordo, também já está disponível novamente. Nós reabrimos o lounge e o spa do A380, o icónico serviço, obviamente sempre garantindo as condições que são exigidas atualmente, de segurança e distanciamento. E depois o serviço de bar, também económica, também agora foi aberto recentemente com a oferta habitual. Nós temos aqui só um vídeo, não sei se vamos conseguir passar, Dina, vou pedir a tua ajuda, só para vos dar aqui um vislumbre da nossa Premium Economy, que ela esteve suspensa, este projeto esteve suspenso durante o ano passado, não chegou a ser lançado quando estava previsto. Neste momento ele já foi lançado a 4 de janeiro, só está disponível para já no A380, na ligação entre Dubai e London Heathrow. Não está para já para venda, ele está só neste momento ainda em campanha de marketing, estamos a promovê-lo junto a alguns passageiros preferenciais. E do Permete. Está tudo bem? Tudo. Olha, eu estava-lhe a perguntar como estava a falar. Eu vou desativar o som todo. Exatamente, estamos aqui com problemas em Fernando, pessoas. eu estava agora aqui Muita gente a caiu e receber agora não está. Eu vou desativar o som de todos, Kelly, ativa o teu. Está bem? Obrigada. Dá-me só um bocadinho, tenho muita gente aqui para admitir, mas podes continuar a falar. Eu só não tenho aqui a minha apresentação, Dina. Mas não querias que eu passasse o vídeo agora? Sim, sim. Mas está bem, vai passar, ok. Dá-me só um segundinho que eu passo já o vídeo. Eu estava só a referir, não sei se entretanto retiveram, isto não está para já para venda, está a ser promovido só a nível da nossa área de marketing, e este serviço para já só está disponível na rota Dubai-London Heathrow, no A380, e não está previsto que seja estendido ao 777, portanto a nossa restante frota. Mas obviamente é uma aposta que nós estamos a fazer, porque de facto sentimos que há interesse e há procura neste tipo de serviço, em que o cliente tem um serviço melhorado em económica, mas com uma tarifa mais competitiva do que, por exemplo, ter que adquirir uma executiva. Vou então partilhar o vídeo, está bem? Sim, sim, obrigada. Nada. Confirmem só. Vai aparecer? Sim.
Obrigada, Dina. Nada. Acho que agora já consigo, já te pedi aqui o acesso novamente. PowerPoint. Kelly, entretanto, aqui no chat temos algumas questões. Sim. Quantos voos semanais vão ter para as Maldivas? É uma delas. Mas em que período? Do verão? Pois isso não especifica, portanto, se calhar, não sei. Quantos voos semanais vão ter para as Maldivas? Verão e inverno, se calhar é mais fácil de... Ok. Eu neste momento não tenho a certeza, mas não sei se a Ana Paula Ferreira, que é a minha colega, que ela não está a participar, mas está a assistir, se ela eventualmente souber agora responder, porque eu posso, entretanto, tentar saber exatamente no caso das Maldivas, tanto inverno e verão, quais são as frequências. E no aqui caso esta de Zanzibar, semana como também é uma disse, das perguntas. ok. Os voos estão neste momento a ser diários, porque temos a operação da Emirates e da Fly Dubai. Da Fly Dubai, pronto, Com ok. encontro share. É só Maldivas, não é? Desculpem. Aqui a pergunta era Maldivas. Bom dia a todos, não é isto tudo. Esqueci-me de dizer bom dia, que estejam todos bem. Não, mas portanto, a operação neste momento é diária. Temos inclusivamente duas opções, a opção da Emirates e a opção da Fly Dubai. Ela acaba por não ser diária porque o voo de Lisboa não é diário. Pois. Portanto, temos que sempre ter esta ressalva. Agora vou deixar para aquela. Não, é exatamente isso. Aliás, eu mencionei isso no caso do Zanzibar, porque vai haver de facto frequência diária da Fly Dubai, que faz a ligação entre o Dubai e Zanzibar, mas no nosso caso, como nós aqui à partida de Lisboa, pelo menos durante um grande período vamos só ter as 3 frequências, acaba por não ser diário, a não ser que depois recorressem a outras alternativas. Dina, se calhar podemos então só passar, não sei se havia aqui mais alguma questão muito premente, Paulo, senão assim dou seguimento, porque também já estou a terminar. Diz. Só a questão de estadia no Dubai terá que ser no mínimo dado, terá que ter mínimo dado a exigir em teste PCR 72 horas antes, tu falaste disto também. Sim. Do teste, portanto. Bom, esta pergunta, vamos disponibilizar, como sempre, o webinar, portanto, quer a apresentação da Kelly, quer a apresentação do Ricardo Freixinho e do Dário Brilha, que vão fazer a seguir, portanto, tudo isto vai ficar disponível online. Nós tivemos, não sei o que é que se passa hoje aqui com o Zoom, porque houve pessoas que não estavam a conseguir entrar e a Dina não estava a conseguir dar acesso enquanto a Kelly estava a falar. Portanto, também para essas pessoas, que eu recebi aqui umas quantas mensagens, a apresentação vai efetivamente ficar disponível depois também nos nossos canais e ser-vos disponibilizada também. Paulo, entretanto já vi que há aqui alguém a questionar o voo Porto-Dubai. Neste momento não está de facto previsto. Nós aqui, quando mencionamos, estamos a referir-nos só à partida de Lisboa. O nosso voo do Porto esteve previsto para o verão deste ano, mas para já nós estamos portanto, o planeamento é inverno deste ano, inverno IATA. Claro que, consoante a procura e consoante as coisas evoluírem até lá, obviamente isto poderá ser antecipado ou mesmo atrasado, porque nós já tivemos várias versões aqui do nosso relançamento do Porto, mas para já é isto, está previsto ser no inverno IATA deste ano. Portanto, é para já só o que posso adiantar. E aqui só... Diz, Paulo, desculpa. Não, estou a dizer, isto, a Emirates funciona como todos os outros, portanto isto agora é quase aumento, não é? É isso mesmo. Vamos ter que ir adaptando, portanto, o que é verdade hoje, daqui a um bocadinho, amanhã pode não ser, e vice-versa, não é? Portanto, tal e qual. É realmente os condicionantes do mercado e os momentos em que vivemos, portanto isto é tudo mais ou menos ao momento. E aqui é só um bocadinho para vocês também terem uma ideia, porque a verdade é que nós tentamos sempre, quando implementamos a operação, que de facto haja consistência e coerência, porque estar a pôr para depois tirar e cancelar, eu acho que isso também não dá um sinal de confiança ao mercado, não é? Não só para vocês que estão a vender, mas também para quem está a comprar. E claramente isso para nós tem sido uma preocupação. Obviamente estamos aqui enquanto parceiros e a ideia é poder-vos dar estas indicações de que é o que está previsto, só para vocês também poderem balizar um pouco as coisas, mas naturalmente isto vai sofrendo evoluções e vamos também manter-vos a par de todos esses updates. Dina,
aqui a minha apresentação. Eu já estou mesmo a terminar. Queria só partilhar convosco também aqui só mais algumas coisas importantes para podermos incluir no produto das luas de mel. A questão do seating pode ser relevante. Já aceitaste, Ina? Já fiz aqui o pedido. Pronto, perfeito. Obrigada. Aqui relativamente à marcação dos assentos, só aqui uma nota, portanto, isto está sempre disponível até o voo atingir 70% de ocupação, exceto nas reservas em que haja um passageiro frequente de Skywards. No caso da classe económica, está sempre disponível após a emissão, é gratuito, mas é pago em determinadas classes que estão aqui mencionadas, em que depois é cobrado por segmento e o preço vai variar consoante a duração do voo. No caso da executiva e da primeira, é gratuita, está disponível após a reserva, mas há também aqui uma ressalva importante, que é tudo o que são tarifas promocionais em executiva, o caso, por exemplo, da Business Special em EH, estão excluídos determinados serviços, que é o caso do lounge, do motorista, não podem, por exemplo, fazer upgrade com milhas e também não podem fazer a reserva do seating, pelo menos gratuita. Aqui, pronto, já está no sítio certo. Só fazer uma nota em relação à Fly Dubai, que é o nosso parceiro de codeshare, é possível fazer a pré-marcação de assentos antes do check-in e é gratuito. Isto pode ser feito a marcação através do próprio site da Fly Dubai em Manage My Booking. Os assentos nas saídas de emergência não podem ser marcados online, portanto estes lugares são pagos e tem que ser feito mesmo no check-in no aeroporto de origem do voo. E depois só que uma nota, pode interessar ou não, de não haver de facto possibilidade de marcar lugares de berços para bebês. Depois temos aqui só também este cereja na topo do bolo, literalmente, se eu conseguir, vamos ver, consegui. Não! Edina, isto não está, ele está a ganhar. Tem que ser correto. Ele está com vida própria, pronto, muito bem, obrigada mais uma vez. Aqui só mencionar a questão do nosso serviço de champanhe e de bolo, que pode ser também aqui um miminho que podemos acrescentar no produto das luas de mel. Aliás, é possível mesmo colocar a mensagem de Happy Honeymoon. Aquilo que é necessário fazer é emitir como EMDs, como está aqui designado, champanhe e EMD, e tem aqui os valores que são aplicados por cada um dos serviços, ou os dois em simultâneo, que é o caso do Miscellaneous Charge. Se enquanto este tipo de EMDs não estiver disponível nos vossos GDS, devem em alternativa emitir como Miscellaneous Charge. E depois escrevem nos endossos do bilhete champanhe ou cake on board. Claro que nós depois poderemos ajudar-vos, ou mesmo a própria Solférias poderá coordenar este serviço, mas só para saberem que ele está disponível, e acho que pode ser interessante, porque os passageiros apreciam sempre este miminho a bordo. Aqui só relativamente ao lounge. Boa. O que está neste momento disponível é só o de executiva, o de first não está, neste momento está encerrado. Isto fica no Terminal 3 Concourse B, e é importante mencionar isto porque os nossos voos Lisboa-Dubai vão para este terminal, e inclusivamente as ligações que vamos fazer essencialmente são à partida daqui, mas pode haver outras situações em que eles tenham que partir de outros terminais e depois saberem que de facto o lounge só está disponibilizado neste em específico. Obviamente que os passageiros que não viajem em executiva e que queiram aceder a este serviço podem fazê-lo, e tem aqui o pressário para passageiros que não são Skywards e o desconto que é aplicado para passageiros frequentes. E só para terem uma ideia aqui como é que está a nível do terminal, o que costuma referir é este que está apontado com a seta vermelha. E isto aqui parece que está tudo muito próximo, mas a verdade é que entre um gate e outro pode demorar 40 minutos. E se houver de facto ligações para outros destinos, é importante depois ter isto em conta também com os connecting times e mesmo para usufruir do lounge e outros serviços do aeroporto. E queria só também deixar-vos a nota relativamente ao serviço motorista, que também pode ser um extra aqui para os passageiros que viajam connosco em executivo e first. Ele está disponível de e para o aeroporto de Dubai e obviamente nos destinos em que estamos a operar atualmente. Há só a questão da limitação por causa da pandemia, de ser 2 passageiros por veículo. Mas no caso das luas de mel, à partida, serão só 2 passageiros. E gostava só, antes de terminar, de deixar-vos os nossos contactos. Isto é só, enfim, a título de cortesia, obviamente a Solférias estará aqui para vos dar todo o apoio que vocês precisam e coordenar sempre as vossas reservas através do Booking, mas queríamos só deixar só esta nota, que tudo o que seja muito específico relativamente à Emirates,
procedimentos de embarque, informação de check-in, questões sobre o seguro. Nós estamos aqui também disponíveis para vós e podem depois na internet ver quem é o responsável da vossa conta. Tudo o resto deverá ser, obviamente, coordenado sempre com a Solférias. E pronto, e da minha parte é tudo. E com estas questões técnicas acho que já prolonguei aqui um bocadinho a minha apresentação e peço desculpa aos restantes colegas por isso. Mas Kelly, espero ter falado tudo o que era importante e mais uma vez obrigada. Kelly, está aqui uma pergunta também, aliás, duas. Bom dia, atualmente apenas é exigido teste no regresso das Maldivas? Para entrar no Dubai também é preciso teste. Isto por causa do combinado Dubai mais Maldivas. Sim, os testes são necessários, certo? E a questão dos testes aqui é sempre muito, muito importante. De facto, nós temos sempre a certeza absoluta e ver caso a caso o que é aplicável ou não, porque isto depois pode criar constrangimentos aos passageiros e depois temos as situações de última hora para resolver. Está aqui também valor indicado, bem, não sei, valor indicado é para quantas horas de acesso ao lounge? Mas querem ver outra vez a tabela, é isso? Não percebi. Não, é para quanto tempo, qual é o tempo de acesso, quantas horas é que temos de acesso ao lounge, com o valor que indicaste? São 4 horas, é um pacote, é um máximo de 4 horas e tem que só ser feito, Kelly, eu estou a pensar que... Não, ia dizer, não, mas não há problema. E há um ponto muito importante aqui, é que ele está sujeito à disponibilidade. Exatamente. Não é garantido. Se o passageiro só pode ser feito localmente, exatamente porque depende se houver espaço ou não dentro do lounge. Está bem? Certo. É por causa das restrições de distanciamento, tem que haver um controle das entradas e, portanto, não podemos ter grandes aglomerados e isso pode implicar que, no limite, possam não ter acesso ou ter o acesso restringido durante um período de tempo. Espero ter respondido à questão. Obrigada, Ana Paula. Os contactos, acho que não vale a pena estarmos a entrar outra vez nos slides, visto que... Ele depois vai ser partilhado, não é, Paulo? Não estamos também a estender mais. Exatamente. Bem, basicamente, acho que as questões são todas aqui, portanto, reiteramos que efetivamente vamos partilhar também quer a apresentação da Kelly, quer as que se seguirão, nossas da Solférias, pelo Ricardo e pelo Dário, e portanto podem continuar a fazer questões e eu pôr algumas questões aqui através do chat, e eu vou passar já aqui a palavra para o Ricardo Freixinho, que nos vai falar sobre as Maldivas. Ricardo. Bom dia a todos, o meu nome é Ricardo Freixinho, sou gestor de produto da Solférias, hoje concretamente das Maldivas, e vou-vos dar umas breves ideias gerais em relação ao destino e das luas de mel, concretamente. Obrigado, Dina. Maldivas, como todos sabem, é um dos destinos normalmente mais apetecíveis para luas de mel, talvez um dos mais vendidos em Portugal. Aqui neste slide temos uma ideia da disposição no slide lá direito do que são as Maldivas e no slide do lado esquerdo, concretamente, onde está localizado o aeroporto. A distância das Maldivas são mais ou menos entre o aeroporto e o norte, quase 800 km, portanto, as Maldivas são bastante extensas como destino. Dina, podes passar, por favor? Dina, eu consigo ter o controle para poder passar, ou tens que ser tu? Consegues, mas eu passo. Ok. Vais-me dizendo, eu passo, sem problema. Pronto, ok. Neste slide temos uma ideia geral das regras nas Maldivas, portanto, os serviços móveis. A moeda é apenas uma questão para haver uma referência. É aceito. Normalmente os clientes podem levar alguma moeda, dólares ou euros, mas o ideal será ser tudo pago com cartão de crédito. Todos os cartões são aceitos em todos os hotéis, em todas as ilhas.
O visto à chegada, que é concedido, é apenas um carimbo no passaporte, portanto não requer nenhuma prática diferente. A única coisa que tem que ser apresentada, normalmente, e os clientes isso têm sempre, que é a reserva do hotel e o bilhete com o regresso marcado também, mas são apenas proformas. Uma nota importante, a questão do álcool é assim, não é permitido entrar no país com qualquer tipo de álcool. Normalmente, se for detectado, e caso os clientes o levem, é retido pela alfândega. No entanto, nos resorts, há o consumo normal de bebidas alcoólicas sem qualquer tipo de restrições. Mas na capital não é permitido, e concretamente a entrada também não é permitida. Portanto, muita atenção, porque às vezes há sempre um cliente ou outro que gosta, quando está em trânsito, de comprar no free shop uma bebida, ou por estar em lua de mel, para tomar no quarto. Aconselho que digam aos clientes para não o fazerem. Em relação ao clima, é um clima tropical, portanto, é um clima que tem, e depois já vamos ver um slide mais à frente, onde tem uma grelha das temperaturas e de vários outros pontos. A indumentária. Portanto, Ricardo, desculpa. Sim. Podes só falar um bocadinho, ou mais perto do micro, ou um bocadinho mais alto? Posso falar mais perto do micro? Posso falar mais alto? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir bem? Um bocadinho melhor, mas está aqui. Estão-me a ouvir bem? Tenta, sim. Ok. Em relação à indumentária, portanto, sendo um país tropical, convém que sejam roupas leves e, acima de tudo, roupas de algodão, porque faz sempre calor todo o ano. Dina, podes passar, por favor. Pronto, aqui neste slide podem ver o número de horas que faz diário ao longo de todo o ano, as temperaturas médias, portanto, todo o ano as temperaturas são sempre bastante agradáveis. Há sempre aquela ideia de que, normalmente, no nosso verão, é sempre pior para vender o destino de Maldivas. É verdade, é mais um mito. É verdade que, normalmente, a época designada de monções nas Maldivas, o maio e o junho, pode chover, normalmente até chove mais durante a noite do que durante o dia, mas as temperaturas são sempre boas e é um destino que se pode perfeitamente vender todo o ano. Sendo que nesta altura do ano, concretamente em maio e junho, a probabilidade de poder chover é maior, mas não deixa de ser um destino em que se pode continuar a ir à praia e tudo mais. As mesmas temperaturas noturnas e a temperatura da água, podem ver que todo o ano é bastante agradável, e o período de chuva, logicamente que isto é relativo, portanto é um estudo como outro qualquer, e aí, como eu disse, em maio e junho, tem também julho, agosto e tudo mais, mas é assim, nós, pela experiência que temos, a probabilidade de haver maior probabilidade de chuva são maio e junho, mas é muito relativo. Podes passar. Bem, em relação às conexões com Emirates, a Kelly já deu a explicação, então não vou estar a repetir muito em relação a isso, apenas referir que não é, de Portugal não é um voo direto, portanto tem sempre um stop. E também ressalvar aquilo que foi dito anteriormente pela Kelly e pelo Paulo, que era normalmente as mudanças que há em relação às regras. Portanto, nós aconselhamos a que sempre que tenham reservas seja para as Maldivas, seja para outro destino qualquer, que usem sempre o Timatic para poder ver update de todas as alterações que existem. É muito importante, porque apesar de nós tentarmos pôr sempre, tanto a nível da web, como o Booking, tentar dar sempre as informações atualizadas, muitas vezes há alterações que acontecem mesmo a seguir a termos dado uma explicação, e normalmente no Timatic estão sempre atualizadas.
Em relação à questão das regras para se viajar, a Kelly também já mencionou esta questão. Portanto, aqui não vou estar a alargar, portanto, ou seja, a informação é similar à que a Kelly apresentou, apenas que gostava de ressalvar uma situação. A questão dos stops no Dubai, seja na ida, seja no regresso, se os testes estiverem dentro da validade, é muito importante que os clientes tenham mais que uma cópia em papel e em inglês. Porquê? Porque se tiverem que deixar ficar uma cópia, no caso da ida, que normalmente a maior parte dos stops são feitos nos regressos das Maldivas, para quem faz combinados. Mas mesmo assim, como é obrigatório depois para entrar em Portugal, convém que quando fazem o teste na origem, peçam mais que uma cópia, porque caso contrário, no caso do Dubai, por exemplo, se não tiver, se o cliente seja apenas para fazer uma saída do aeroporto só em trânsito, ou que tenha mesmo um stop que fica alojado, se deixar ficar quando chega ao Dubai, para voltar a entrar no aeroporto, se não tiver essa cópia para poder apresentar, será obrigado a fazer um novo teste, mesmo que tenha o anterior válido. Portanto, tenham muita atenção a isso quando falam com os vossos clientes, de vos mencionar que, por exemplo, no caso das Maldivas, que é obrigatório fazer para poderem regressar a Portugal, se tiverem um stop no Dubai, que tirem 2 cópias do teste em inglês, portanto, e em papel. Uma para deixar ficar no Dubai e outra para depois poder apresentar, para poder entrar e para poder chegar a Portugal. Podes passar, Dina, por favor. Só mais uma coisa. Podes passar só atrás, só para ressalvar aqui. Atenção à questão do preenchimento da declaração de saúde. No início, quando começou a obrigação de preencher esta declaração, havia algumas dúvidas em relação a isso, e havia clientes que às vezes chegavam ao aeroporto aqui em Portugal e que não tinham esta declaração feita. É muito importante, porque caso não esteja feita, não conseguem embarcar. Ok? E a mesma situação depois das Maldivas para Portugal. Isto é uma declaração muito fácil de preencher, muito intuitiva, e é apenas só para que o Estado das Maldivas fique com a informação dos passageiros, caso aconteça alguma situação, ou se testarem positivo, enquanto estão na estada no destino. Portanto, não tem nada de muito complicado. Agora vamos passar aqui a outra questão, que é a questão dos transferes, e que às vezes surgem algumas dúvidas em relação aos transferes nas Maldivas. Portanto, se tiverem clientes que vão para hotéis em que obrigue que o transfer seja feito em seaplane ou em voo doméstico, é muito importante que tenham a noção que quando estão a marcar os voos, quando chegam a Malé, tem que ser em voos que cheguem antes das 15 horas. Porquê? Porque os seaplanes e os voos domésticos, depois dessa hora, principalmente os seaplanes, os voos domésticos não tanto, mas principalmente os seaplanes podem não operar, porque estão sujeitas às condições climatéricas e à questão de voarem só diurno. Portanto, é muito importante, porque senão o que vai acontecer é o constrangimento do cliente ter que ficar uma noite em Malé, sendo que Malé, do ponto de vista turístico, não é muito atrativo, e estão a perder uma noite sem necessidade nenhuma. Essa situação não acontece em relação aos resorts que são servidos por speedboats, que normalmente operam 24 horas. Aqui no slide depois 12, uma questão de que pode haver um ou outro que tenha alguma restrição, mas normalmente os speedboats operam 24 horas. Aí já não há este tipo de problema, já podem chegar em voos que sejam posteriores às 15 horas. Em relação aos voos domésticos, os seaplanes têm uma situação que normalmente podem não ter os horários muito definidos, mas os voos domésticos, portanto, funcionam com horários perfeitamente corretos, portanto, convém que as ligações estejam corretíssimas. Podes passar. Aqui é apenas um slide
só para vocês verem o que é que são o transfer em seaplane e em speedboat. Podes passar também. Em relação à hotelaria, queria-vos lembrar que neste momento praticamente quase todos os hotéis já estão abertos. Poucos são os que nos estão por abrir, a não ser que sejam hotéis que aproveitaram esta situação da pandemia para fazer algumas reformas gerais e então poderão estar encerrados neste momento. Também, quase todos os hotéis, se não todos mesmo, porque isto, como a informação normalmente é atualizada ao dia, neste momento já fazem testes PCR para os regressos. Convém, na altura do check-in, marcar logo o dia de efetuar o teste PCR para que os testes possam ser entregues em tempo útil e de forma a serem válidos para poderem regressar a Portugal. Também relembrar que alguns hotéis oferecem os testes PCR conforme o número de noites que os passageiros estão alojados, mas isso depois depende de cada um e nós depois poderemos também informar. Normalmente, vocês quando fazem as reservas, aparece a informação dos hotéis que têm a oferta, mas se precisar depois podemos passar uma lista para isso. Não são todos, mas são alguns. Agora vamos passar uns vídeos, porque melhor do que falar são os vídeos em relação a alguns hotéis que são excelentes para as luas de mel. Foi os vídeos que conseguimos arranjar, portanto não quer dizer que sejam os hotéis que sejam indicados, são alguns dos que são indicados, sem dúvida nenhuma, e são de alguns dos hotéis mais vendidos também em Portugal. A informação que está, por exemplo, os 35 minutos, neste caso aqui, que são 2 vídeos, em que são hotéis servidos por speedboat, portanto é a duração do transfer em speedboat para o hotel. No regime base, portanto, ou seja, é exatamente os preços que normalmente são a partir desse regime que está aí mencionado, não quer dizer que não tenha outros, no caso do Anantara, que tenha a pensão completa, ou mesmo os suplementos para TI. E no caso do Olivelli, portanto, a base é logo a pensão completa. Mas, sem dúvida nenhuma, que as imagens são excelentes. No caso aqui destes vídeos, são hotéis servidos por seaplane. Portanto, a situação é exatamente a mesma, portanto, ou seja, a duração do voo desde Malé até ao hotel, e depois os regimes base, portanto, no caso do Atmosphere, a base é logo o TI, e nos outros dois, portanto, o Ravelli e o Lux, são APA, mas têm, sem dúvida nenhuma, os outros regimes. O Ravelli, só para relembrar que este hotel tem uma particularidade, que é um dos hotéis que tem o restaurante debaixo d'água, portanto, bastante famoso por isso. Aqui apenas uma lista de alguns dos hotéis com que trabalhamos. Na minha opinião, quero dizer que todos os hotéis nas Maldivas são excelentes para a lua de mel. Tem tudo a ver com o quê? Tem tudo a ver com as possibilidades dos clientes, logicamente. Há uns que estão mais adaptados do que outros para as luas de mel, mas tem tudo a ver com a carteira. Portanto, mas todos os hotéis, até porque o destino em si é um destino que está bastante vocacionado para a questão das luas de mel, mas há hotéis mais aptos do que outros, sem dúvida nenhuma, para este tipo de produto. Podes passar, Dina? Ok. Alguma questão que vocês, portanto, ponham no chat, que depois eu ou o Paulo responderemos. E agora passo ao meu colega Dário Brilha, que é o responsável do produto de Zanzibar. Obrigado pela vossa presença. Ora, bom dia a todos. Eu não sei se é suposto o Ricardo responder algumas dúvidas já ou se posso começar com a apresentação. Deixamos que para o fim, não, Paulo? É?
Eu tenho estado a ver aqui, mas também em relação à apresentação do Ricardo, não me parece estar aqui. Era bom ter essa lista dos hotéis que oferecem o teste. O Ricardo estava a dizer que sim, podemos depois disponibilizar também. Apesar do confinamento, os passageiros portugueses podem viajar em lazer, à partida sim. Portanto, isto é o decreto-lei que eu diria, que eu mencionei ao princípio, mas tudo indica que sim, que amanhã sairá o decreto-lei, tudo indica que poderemos continuar a viajar e, portanto, quer a viajar, quer a vender viagens. Mais, depois temos aqui algumas questões da Kelly que respondeu em relação às tarifas PEP, viagens até 30 de junho. Passageiros que estejam alojados em outros hotéis podem ir jantar ao restaurante subaquático, se sim, como funciona? Ricardo, sabes como Sim, é que... é assim, eu respondo, neste momento o governo das Maldivas aconselha a que os clientes fiquem toda a estada no hotel onde estão alojados. No futuro, penso que será possível, porque já era no passado, fazer isso. Depende do hotel, é assim. Logicamente que convém que estejam alojados em algum hotel perto deste do Uravali, sendo que é um dos hotéis que tem o restaurante subaquático, porque se for um hotel que esteja muito longe é complicado, porque terá que vir a Malé para depois ter outro transfer para o hotel. E do ponto de vista logístico não é nada fácil. E mesmo a nível de custos, um transfer para Bem, entre os hotéis. Nem quero falar, como é O lógico. jantar já não é acessível, mas os custos, estamos a falar se cá de 300, 400, 600 euros nos transferes. Portanto, convém que as pessoas tenham noção que estão em algum atol perto deste onde está localizado, neste caso aqui, do Uravali, que é o que estamos a falar. Para que possa ser feito um transfer entre hotéis. Normalmente, o que é feito é o hotel onde o cliente alojado tem uma lancha, um speedboat, que o leva, paga esse transfer até ao hotel e normalmente espera lá que decorra o jantar ou o almoço, dependendo da refeição que é, e que volte a trazer a unidade. Mas convém que seja nos hotéis que estejam à volta, porque se caso contrário, do ponto de vista logístico, acho muito complicado, como o João disse, do ponto de vista financeiro, então nem pensar. Mais alguma, Paulo? O Coredu tem esse serviço de transfer? Não percebi, desculpa. O Coredu tem esse serviço de transfer? Tem, por exemplo, uma vez que são hotéis do mesmo grupo, exatamente tem esse serviço. Tem o Coredu, tem o Comandu, que também está ao pé. Isto não era uma pergunta, desculpa. Isto não era uma pergunta, era uma afirmação mesmo. Isto é o Filipe. Ok, pronto, então estamos em sintonia. Ótimo. Exatamente. Então a informação está a passar correta dentro da empresa. Vi isto como pergunta, mas é uma afirmação, é do Filipe, o nosso ok. colega. Sim, exatamente, sim. Porque são do mesmo grupo. Obrigado, Filipe. Ok. Mais alguma não, Paulo? Não. Depois está aqui a Inês a dizer que os transferes são efetivamente caros, mas assim de perguntas acho que não temos mais nada, portanto... Pronto, então o Dário, depois mais alguma no Se final. quiseres dar início, de qualquer maneira, podem... Posso? Então siga. Ora, bom dia a todos uma vez mais. Como o Ricardo tinha dito, portanto, o meu nome é Dário Brilha, sou gestor de produto dos destinos de África, com exceção de Cabo Verde, na Salférias, daí vir falar-vos aqui um bocadinho sobre Zanzibar. Mais do que falar-vos aqui um bocado da dinâmica dos testes PCR, que a Kelly já explicou muito bem, venho falar-vos aqui um bocadinho do próprio destino em si e o porquê de ser um destino apropriado para luas de mel, que é basicamente o tema que estamos a falar neste momento. Dizer-vos que Zanzibar é para nós um destino que tem tido um grande desenvolvimento nos últimos anos, portanto, alavancado pela procura que também tem existido no mercado português pelo destino. Era um destino que talvez fosse um pouco desconhecido no mercado português. Não sei se pela questão de terem sido abertos hotéis, digamos, para um segmento de clientes low cost, quer pela toda a questão do filme à volta do Freddie Mercury, por ser, portanto, o país de origem dele. Foi um destino que nos últimos tempos notámos claramente que teve aqui uma
aparecimento de mais pessoas a perguntar pelo destino e daí também estar incluído nesta apresentação. Dizer-vos que enquanto país, não é um país muito grande, é um país que apesar portanto, estar ao largo da Tanzânia, elege um presidente próprio, portanto, o país é composto por um arquipélago de 2 ilhas, a ilha de Pemba e a ilha de Zanzibar, mais a sul, como podem ver no mapa. Portanto, é ao largo da Tanzânia, tem a norte o Quénia, a sul tem Moçambique, está também próximo da África do Sul, o que me leva aqui a dizer que é um destino que, apesar de ser um destino dito de praia, um destino idílico, pela proximidade com outros países onde é possível fazer um safari ou ter outro tipo de visitas culturais, é um destino que se pode facilmente combinar com outro tipo de produtos e isso devem levar em consideração, porque as pessoas não ficam, obviamente, fechadas no resort, portanto têm muito para fazer e se depois quiserem visitar outros países à volta é extremamente fácil. Dizer-vos que isto portanto, é um arquipélago, neste caso a ilha de Zanzibar é uma ilha exótica, é como eu costumo chamar, é o verdadeiro paraíso na Terra, aquela típica foto instagramável, portanto de areias finas, água, portanto azul turquesa, é o verdadeiro destino idílico. Portanto, basicamente é dizer que é um destino que tem crescido imenso, tanto ao nível da procura como ao nível de hotéis e basicamente aqui o que eu vou dar-vos é algumas dicas úteis que podem utilizar para vender este destino aos clientes, seja no tipo de hotéis que eles podem procurar, seja portanto, no que se pode fazer dentro da própria ilha. Dina, podes passar o slide se não te importares. Ora, este primeiro slide, portanto, isto não me quero tornar repetitivo, porque isto foi algumas informações que inclusivamente a questão dos procedimentos Covid-19 a Kelly já passou. Dizer-vos aqui o importante, não tanto a questão da moeda, mas o facto de em quase todos os locais aceitarem dólares americanos. A questão do visto ser necessário um visto para a Tanzânia, portanto, já que Zanzibar é uma ilha integrante deste país, portanto, o visto pode ser facilmente tirado à chegada até o valor que ronda normalmente os $50 por pessoa e à semelhança do que o Ricardo disse com as Maldivas, temos de apresentar, obviamente, um bilhete de saída marcado e uma reserva de hotel ou resort para onde vão. Na questão do protocolo Covid-19, Zanzibar é um país que primeiro, que é difícil recolher informação fidedigna, segundo, que está a funcionar um pouco de maneira diferente de outros países africanos. Ou seja, um cliente, por exemplo, que atravessa a fronteira terrestre do Quênia, entra na Tanzânia e depois apanha o ferry até Zanzibar, não lhe pedem um teste PCR negativo à Covid-19. No entanto, e em função do que é, portanto, os países ou as companhias aéreas que solicitam prova negativa do Covid-19, neste caso, com a Emirates, portanto, têm de apresentar o teste, como a Kelly explicou. Obrigatoriamente, todos os passageiros passam por um controle, portanto, de temperatura e a partir do momento em que apresentem sintomas no hotel são obrigados a fazer o teste PCR, que é um teste que é fácil de fazer. Para terem uma ideia, o destino está aberto para mais ou menos desde o dia 1 de junho, sendo que os testes inicialmente eram todos realizados em Stone Town, que depois mandavam as provas para Dar es Salaam, portanto na parte continental na Tanzânia, para receberem os resultados. Neste momento existe já uma clínica em Stone Town que leva os resultados, portanto, aos hotéis, nas outras partes da ilha, e inclusivamente eu sei que está a ser preparada uma dinâmica de poderem as pessoas ser testadas nos próprios hotéis sem terem de sair de lá e tendo o resultado entregue, o que é muito bom e que evita que as pessoas tenham de sair, seja da zona norte, seja da zona este, que são as zonas onde existem mais hotéis, para irem até à zona oeste da ilha, que é onde está Stone Town, neste caso a capital da ilha. Em relação ao clima, portanto, é um clima que, à semelhança das Maldivas, é um clima muito, muito quente, portanto, com alguma umidade. Em relação à precipitação, obviamente os meses de abril, maio e novembro são os meses com maior probabilidade de precipitação, no entanto as temperaturas médias são bastante elevadas. De junho a outubro é denominada a estação seca, com temperaturas a rondar os 26 e 28 graus e depois, claro, de dezembro a março, além de chover muito pouco, as temperaturas disparam para 30, 35 graus. Mas isto dizer que é um destino que, independentemente das alturas que viajem, é natural que apanhem quase sempre bom tempo, ainda que apanhem alguma chuva tropical, mas depois apanham dias de sol ou horas de sol no próprio dia. Em relação à indumentária, à semelhança das Maldivas, devem levar roupa fresca. Levem em consideração que Zanzibar é um destino onde 95%, entre 90% a 95% da população é muçulmana. E isso leva-nos a crer que devemos ter algum cuidado no tipo de roupa que utilizamos fora dos hotéis. Ou seja, não quer dizer que dentro dos hotéis ou nas praias, portanto, as mulheres não possam usar biquíni ou os homens calções e nas praias não há qualquer tipo de problema.
Obviamente, depois cada hotel terá as suas regras para o tipo de roupa a utilizar nos restaurantes. Normalmente, à noite, convém sempre dizer aos clientes para levarem uma ou duas calças, porque há hotéis que efetivamente não deixam, por exemplo, os homens jantar de calções. Mas levem em consideração, por ser um país muçulmano, é natural que depois, quando saem dos hotéis, quando vão a Stone Town, que devam levar, portanto, uma roupa mais dita apropriada, que tape mais ombros, pernas, até para não ferir suscetibilidades, porque da mesma forma que nós gostamos de ser respeitados no nosso país, eles certamente gostam de ser respeitados portanto, nos países deles, muito embora sejam pessoas extremamente afáveis e simpáticas. Em relação ao idioma, o Swahili é a língua oficial do país, muito embora o inglês fale-se em quase todo o país, isto porque Zanzibar foi um país que teve uma ocupação de alguns povos, entre os quais os portugueses também, muito embora não tenhamos lá deixado nada que tenha a ver com língua, mas teve uma ocupação inglesa também, que foram eles próprios que acabaram com o mercado dos escravos e que deixaram a questão do inglês, que está muito presente na maior parte dos hotéis que toda a gente fala, e mesmo em algumas localidades à volta dos hotéis e em Stone Town também se percebe e fala inglês. O Swahili é o idioma deles, que tem aquela expressão muito, muito conhecida do Hakuna Matata, não do Rei Leão, mas que é uma espécie de como é que eu faço aqui o paralelismo? É uma espécie do leve-leve de São Tomé, ou seja, eles são um povo muito afável, mas muito descontraído na maneira de viver. O Hakuna Matata é uma espécie de expressão que define muita tranquilidade, sem stress. Dina, podes passar, portanto, o slide, por favor. Ora, em relação ao que fazer, isto, obviamente, são informações que podem facilmente retirar de muitos lados, mas dizer que isto não é um destino só de praia. Obviamente que o ex-libris da ilha é a praia, são praias idílicas, praias dignas de fotos, e estamos muito na era digital e das redes sociais, ou seja, é uma foto caça-likes, como costuma dizer no Facebook e Instagram, é aquela foto típica de fazer inveja às pessoas que nos seguem, e obviamente é um destino que se vende muito pelo que nós vemos, obviamente não só pela temperatura da água, mas muito pelo que vemos, que as praias são realmente bonitas. As praias, para mim, as mais importantes, obviamente, a ilha, para terem uma ideia, portanto, é a oeste, tem a questão da Stone Town, e depois a maior parte dos hotéis estão na parte norte da ilha, noroeste, portanto, este ou sudeste, ou na parte norte, que é onde tem mais unidades. A única diferença em termos de hotéis é que na parte este da ilha são hotéis que são mais permeáveis, digamos assim, à variação das marés. Isto quer dizer que quando a maré está alta, os hotéis do oeste normalmente, alguns deles perdem o areal, deixam de ter praia por completo, mas depois quando a maré vaza acabam por ter praia. Enquanto que os hotéis norte da ilha ou a sul não passam tanto e não são tão permeáveis a essa variação de marés. No entanto, qualquer hotel tem praia, muito embora existam alguns com zona de coral, mas qualquer hotel tem um areal a explorar e para onde se pode mergulhar. Portanto, aqui as praias mais importantes, a questão de, não me vou alongar muito sobre isto, mas falar-vos aqui de Nungwi, que é basicamente uma praia a norte, é a praia mais conhecida, a mais turística e onde existem mais hotéis em Zanzibar. Portanto, o Jambiani, por exemplo, que é uma praia a este, que é muito provavelmente a mais extensa, a mais longa, com o areal mais longo da ilha, e depois outras praias mais pequenas, mas também elas de ressalvar, como Dongwe, Pongwe, e falta aí um N a seguir ao I de Pingwe, que é onde está o local do restaurante do The Rock, que é dos restaurantes mais conhecidos, muito provavelmente o mais conhecido de Zanzibar, que é um restaurante que está, como o próprio nome diz, em cima de uma rocha, que quando a maré está cheia, portanto, o acesso a esse restaurante tem de ser feito por barco, e obviamente fazer uma refeição a dois, numa lua de mel, num restaurante desses, é absolutamente incrível e é inacreditável, portanto, a forma como nós podemos fazer uma refeição numa ilha tão pequena e num restaurante tão pequeno. Além das praias, obviamente devem deixar pelo menos um dia para visitar Stone Town, é a capital portanto, da ilha. Não é que tenha património edificado, digamos assim, muito importante ou imponente, como nós estamos habituados a ver aqui na Europa, mas é património mundial da Unesco. É uma cidade muralhada, muito antiga, com ruas estreitas. Para quem nunca visitou Zanzibar e já visitou, por exemplo, Marrocos, que pela proximidade assemelha-se muito à parte histórica, a uma antiga Medina, portanto, de Marrocos, por exemplo, seja ela de Marrakech ou de Casablanca. São ruas muito estreitas, com comércio a cada esquina, com pequenos restaurantes, pequenos cafés, com, portanto, uma mistura de cheiros, de sons, de sabores, de ruídos, que nos remontam a tempos mais antigos. Obviamente que vale a pena passear por essas ruas estreitas, como eu estava a dizer, e contactar um bocado com a comunidade local. Tem também a Catedral Anglicana para ver, o Palácio do Sultão, que é uma antiga residência de um sultão de Oman que gostou tanto da ilha que decidiu mudar a sua residência oficial para lá.
Tem o antigo forte, que é o edifício mais antigo da cidade e que foi um forte que posteriormente de nós termos saído da ilha, foi, ou neste caso expulsos da ilha, foi utilizado para defender, portanto, para defender de nós mesmos, dos portugueses. Depois o Museu da Escravatura, que para mim é o ex-libris da, portanto, Stone Town, não pela grandiosidade, mas por ser um local imperdível e elucidativo do que é, portanto, o que era o comércio de escravos antigamente. E, portanto, Zanzibar e Stone Town, para terem uma ideia, Stone Town era uma vila pescatória que rapidamente, com a ocupação portuguesa, passou a ser um dos pontos de entrada de escravos que depois eram lançados para o Império Otomano, para o Egito, para outras localidades ali próximas. Ou seja, a nível do comércio de escravos independentemente de ser uma página horrível da história, deve ser falada, é dos pontos fundamentais. E o museu é muito elucidativo sobre o que foi o sofrimento de algumas famílias de Zanzibar portanto, o que era o comércio de escravos antigamente. Depois, a questão da culinária Swahili, para terem uma ideia, Zanzibar é a Spice Island. Não é que a comida seja muito picante, mas são utilizadas muitas especiarias. Estamos a falar de açafrão, gengibre, sei lá, canela. Ou seja, vale a pena mergulharem dentro da culinária Swahili, porque é muito engraçado. Vale a pena fazerem uma aula. Há muitos hotéis que providenciam essas aulas e mesmo marcam fora do hotel. Vale a pena fazer, porque é muito engraçado. A comida é muito diferente, até porque a ilha tem influências muçulmanas, tem influências persas, tem influências inglesas. Ou seja, a gastronomia é à semelhança da portuguesa, é uma mescla de várias influências, a semelhança do que nós tivemos também com outros povos que nos invadiram, é uma mescla de várias influências e acaba por ser muito engraçado. E, finalmente, o contacto com a comunidade local. Eu sou suspeito, porque eu digo isto em quase todos os destinos que programo, mas perco um bocadinho de tempo para contactar com a comunidade local. As pessoas são muito simpáticas, são muito afáveis, existe muita gente a viver do turismo, portanto as pessoas percebem a importância que a própria indústria tem para a ilha e vale a pena, obviamente, contactar com a comunidade local. Dina, podes passar, se não te importares, aqui uma foto de um dos resorts, para ter uma ideia. É à semelhança dos resorts das Maldivas. A única diferença é que os water bungalows não existem mais aqueles bungalows, portanto, de areal frente à praia. Podes passar, por favor. Aqui, obviamente, as luas de mel, porquê? Isto dá-nos aqui 2 ou 3 dicas úteis que podem utilizar para angariar um cliente, ou neste caso, para fazer com que o cliente escolha Zanzibar em detrimento, eventualmente, de outros destinos. Primeiro, obviamente, pelas praias idílicas, areais extensos, brancos, água azul turquesa, tépida, como eu disse anteriormente, numa era digital que estamos, praia super instagramável e um verdadeiro cenário idílico, o paraíso na terra. Depois, o facto de alguns restaurantes são pequenos e são intimistas e são possíveis de fazerem jantares românticos a 2, como é o caso do The Rock, como eu expliquei anteriormente. Depois, a questão de existirem muitos hotéis com reduções especiais e exclusivas para luas de mel. Isto quer dizer que há muitos hotéis que aplicam mesmo essas reduções para clientes que vão em lua de mel, desde que provem que vão efetivamente em lua de mel, ou seja, que apresentem uma certidão de casamento com validade, nos casos de 6 meses, noutros casos de 1 ano. Estamos a falar de reduções significativas, que compensa bastante escolher este destino, às vezes um pouco mais longe do que outros, porque as reduções são mesmo significativas. Depois, o facto de o tratamento especial de lua de mel existir em quase todos os hotéis, ou seja, todos os hotéis nos presenteiam com miminhos à chegada para clientes em lua de mel, seja garrafas de espumante, seja fruta fresca, seja pequenos fondues de chocolate, seja upgrades de quarto, seja jantares a 2 feitos na praia, ou seja, toda uma série de miminhos que presenteiam os vossos clientes e que normalmente fazem com que esses clientes sejam fidelizados muitas vezes à marca do hotel e muitas vezes a vocês agentes que sugeriram esse hotel. Depois, a questão de existir uma hotelaria claramente direcionada para este segmento, como o Ricardo tinha dito das Maldivas, e aqui funciona exatamente igual, ou seja, existem hotéis que têm algumas tipologias para famílias e obviamente estão abertos a famílias, mas é obviamente um destino muito direcionado para casais e para luas de mel. Não só pelo tipo de hotéis que são muito cozy, muito intimistas, mas pelo tipo de quartos. Estamos a falar de suítes com jacuzzi privado, com piscina privada. Há muitos hotéis só para adultos, ou seja, é um destino efetivamente para luas de mel. Finalmente, e para mim uma das coisas mais importantes, porque nem sempre num casal é líquido que os dois queiram fazer uma semana ou 15 dias de praia, é um destino pela proximidade com outros países,
pode-se combinar com safari. Isto quer dizer que, sendo um destino que é encostado à Tanzânia, facilmente vão para a parte continental e fazem um safari no Serengeti, na cratera de Ngorongoro, ou seja, tem uma série de opções. Se eventualmente, e tendo em conta que os safaris na Tanzânia são mais caros, se eventualmente for um cliente que tenha ali um budget mais reduzido, facilmente o encaminham, seja para o Quénia, seja mais abaixo até Moçambique, ou eventualmente até a África do Sul, onde podem entrar pela parte norte do Kruger e fazer um safari dito low cost, de um dia e meio, 2 dias, o que for. Ou seja, é um destino que pela proximidade facilmente voam de Zanzibar até, por exemplo, até Dar es Salaam e de lá vão até Maputo ou vão até Nelspruit ou Joanesburgo para ir para o Kruger ou vão eventualmente até Nairobi para ir para o Quénia. Podes passar, Dina, por favor. Isto é uma das imagens que vinca bem aquilo que eu digo, ou seja, são hotéis muito direcionados para casais, com jantares à luz das velas, com rosas no chão, com cenários perfeitamente idílicos. Só ver um pouco de água. A questão do alojamento, eu não me vou debruçar muito sobre isto. Isto é mais para ficar para vocês como uma espécie de cábula, de muleta, para quando tiverem um cliente que pretenda Zanzibar ou que tente vender Zanzibar, perceberem que existem hotéis que estão divididos por toda a ilha, mas, como eu tinha dito, mais pela parte este, norte e sul da ilha. Existem, obviamente, hotéis de luxo para aquele cliente que realmente tem uma carteira mais recheada, digamos assim. Existem hotéis mais baratos, levem isso em consideração. Estes hotéis, o Fun Beach, o Carafu, o Indigo, ou mesmo o Ocean Paradise, são hotéis com tarifas bastante em conta. E depois levando em consideração que a Emirates tem feito um esforço redobrado em ter tarifas bastante acessíveis para nos levar a Zanzibar, se juntarem a isto, o facto de terem hotéis que são porreiros, que são bons hotéis, muitos deles em tudo incluído e que têm tarifas mais baixas, faz com que Zanzibar seja um destino assim mais acessível do que poderiam esperar. A questão da diversidade dos regimes alimentares, isto para dizer que existem hotéis para todos os tipos. Existem hotéis em regime base em APA, MP, PC, muitos em TI. Os que não têm TI, a maioria deles acaba por ter a PC, ou seja, o que interessa aqui ressalvar é que, por não ser uma ilha muito grande, e porque existem muitos hotéis próximo de alguns aldeamentos, existem algumas opções para fazer refeições fora. Não quer dizer que façam todas as refeições, mas mesmo que vão em TI, é um destino onde podem dar a dica aos vossos clientes para facilmente saírem do hotel e fazer uma refeição fora para contactar até com a comunidade local e para experimentarem alguma das iguarias de Zanzibar. Finalmente, a questão dos testes PCR marcados nos hotéis, era aquilo que eu já tinha dito anteriormente, ou seja, os testes podem e devem ser marcados nos hotéis, à semelhança do que o Ricardo disse para as Maldivas, portanto, os testes devem ser marcados, portanto, na altura do check-in, portanto, tendo em conta portanto, as horas de antecedência que devem ser marcados, e eles estão a implementar a tal dinâmica da testagem nos próprios hotéis para tentar que as pessoas não tenham de se deslocar a Stone Town, porque, para terem uma ideia, um teste em Zanzibar anda a rondar os 70, 80 dólares, se tiverem de se deslocar a Stone Town, depois dependendo do hotel onde estão, mas vai sempre parar a 135, 140, 150 dólares por pessoa. E eles estão a tentar que, efetivamente, os testes venham até aos próprios hotéis e que as pessoas não tenham de sair do hotel também para atrair o próprio cliente. Agora não precisas passar mais, da minha parte é tudo em relação ao destino. O objetivo não era ser aqui muito maçador, era só dar aqui umas dicas úteis. Eu vi que foram entrando aí umas questões, não sei se Paulo... Sim, algumas já respondeste, inclusive o preço aproximado dos testes que acabaste de falar também agora nos 130 dólares. Sim, com deslocação a Stone Town, sim. Se o teste for feito, imaginando que o cliente decidir a Stone Town ou até acaba por decidir fazer a visita a Stone Town no dia em que tem de fazer o teste, ou seja, matando 2 coelhos, como eu costumo dizer, o teste fica a rondar os 70 dólares, mais coisa, menos coisa. Agora eles estão a tentar criar a tal dinâmica de fazer testagem nos hotéis, embora isso ainda não esteja fechado, mas é muito provável que esteja pronto a todo momento. À semelhança das Maldivas, não é? Ainda não tem essa capacidade, mas... Exatamente, eles já têm uma capacidade boa, que era Sim. Todos os testes tinham de ir de Stone Town para um laboratório em Dar es Salaam e as pessoas tinham de esperar algum tempo pelo resultado. Neste momento já existe um laboratório feito mesmo em Stone Town, o que agiliza um pouco as coisas. Agora isto é um destino que está aberto desde o dia 1 de junho, estamos a falar dos destinos que mais rapidamente abriu e onde a incidência de Covid foi das mais baixas do mundo inteiro. Obviamente me podem dizer que os testes de Covid às vezes são falaciosos, os números que nós vemos nem sempre são os corretos, tem a ver com o nível de estágio, tem a ver com o país, tem a ver com o continente, tem a ver com várias coisas, mas objetivamente em termos de números
é dos países onde a incidência Covid, e nos países africanos muito mais ainda, é dos países onde a incidência Covid foi mais baixa. Estamos a falar de muito poucos mortos de Covid-19. Também respondeste a esta questão de se pode ter refeições fora, portanto é possível ficar com meia pensão e ir fora almoçar, ou Sem dúvida resort nenhuma. é obrigatório, portanto até é fácil, Nem todos os hotéis permitem, ou seja, existem alguns hotéis que têm meia pensão, mas muitos que também têm TI, mas mesmo os que vão em TI, digam ao vosso cliente para levar um dinheiro extra para fazer uma refeição ou duas. Uma vez ou outra, exatamente. Vale bastante a pena. Esqueci de mencionar, Paulo, por exemplo, se forem para a zona de Nungui, que é a parte norte, aquela que eu disse a mais turística, inclusivamente para casais jovens que queiram beber um copo, etc., é a zona, por ser a zona mais turística, é a zona que tem mais oferta, não só de restauração, mas é mesmo de diversão noturna. A parte norte da ilha. Estou aqui a perguntar também se é um destino gay-friendly. É um destino, não é um destino muito gay-friendly, porque estamos a falar de um destino 95% muçulmano, onde, infelizmente, ainda isto é o que é, onde, infelizmente, ainda, portanto, atos, portanto, digamos, ou por qualquer ato que possa ferir suscetibilidades, pode ser condenável, ou seja, não quer dizer que as pessoas não possam viajar, mas não é um destino gay-friendly, por exemplo, como Gran Canária, que existem mesmo, por exemplo, alguns hotéis portanto, com a bandeira do arco-íris ou à porta, ou alguns bares, ou alguns restaurantes, ou seja, é um destino por ser 95% população muçulmana, que ainda está um pouco fechado para o que é o turismo gay, infelizmente. Há aqui uma questão também, a Solfeiras não tem programas agora de safari com praia para fevereiro? Temos, estão online. Eu penso que quase todos os programas estão prolongados até o dia 31 de outubro de 2021. Nós temos programas de, portanto, safaris, portanto, seja Tanzânia, seja no Quénia e com extensão a Zanzibar. Portanto, com extensão a Zanzibar só temos safari no Quénia ou Tanzânia. Para clientes que queiram fazer mesmo, e que vão mesmo à procura de safari e queiram fazer apenas uma extensão à praia, normalmente procurem safaris 5, 6 noites. Para clientes que queiram ter apenas uma experiência de safari mais curta e que depois queiram fazer portanto, uma estadia na praia mais longa, normalmente eu sugiro quase sempre o safari do Quénia, que é o Rift Valley, que é um safari de 3, 4 noites, e depois com extensão a Zanzibar. Se eventualmente quiserem uma opção ainda mais low cost, e nós também podemos orçamentar isso, é tentar colocar os clientes na África do Sul no Kruger, porque o Kruger é o parque onde se faz um safari com alguma qualidade e com um preço muito mais em conta, porque os safaris na Tanzânia, seja no Serengeti, seja no Ngorongoro, são safaris de valor mais elevado. Então aqui Diz, Paulo. Estou a ver as questões. Os testes já podem ser feitos nos hotéis em Zanzibar, certo? O custo dos hotéis, isto foi, nós já tínhamos falado também um bocadinho. No Zuri é possível ficar em meia pensão, fácil de sair para ir comer, depois disseram que só não havia nada à volta. Sim, não tem muitas coisas à volta, mas eles fazem a meia pensão. Obviamente, a meia pensão ali no Zuri, tendo em conta que é um hotel de luxo, atenção, o Zuri Zanzibar é um dos hotéis de luxo da ilha. A meia pensão ali no Zuri Zanzibar é encarado não como o facto de estar inserido dentro de uma zona com muita oferta, mas por ser um hotel de luxo onde muitas vezes o regime todo incluído não faz sentido e onde os clientes preferem ter uma carta onde podem escolher depois os snacks a tomar durante o resto do dia. Tem muito a ver com isso. Acho que vi aí alguém a perguntar, dizer que não encontra os safaris que eu estava a falar. Por exemplo, se virem a promoção de 200,433, tem o Safari a Quénia Rift Valley mais Zanzibar. Promoção 200,433. Nesta situação atual, os passageiros continuam a poder tirar o visto à chegada? Sim, eu não tenho informação que não seja possível. Até ao momento, e pode ser online também, certo? A informação que eu tenho, sim, pode ser online também, mas normalmente a maior parte dos clientes tira a chegada porque é realmente muito fácil. São $50. Normalmente o que se diz aos clientes é para levar o dinheiro à conta porque é mais fácil, mas normalmente é um visto muito simples de tirar. Para qualquer nacionalidade. A Isabel diz que quer um safari na Tanzânia. Portanto, em relação aos programas... Um safari na Tanzânia, com extensão a Zanzibar. Eu acho que também tenho essa promoção, deixa-me só procurar, porque não tenho de cor. De qualquer maneira, a Isabel e todos, mesmo que eventualmente não esteja alguma coisa online, conseguimos
como sempre. Sim, nós conseguimos. A questão do safari na Tanzânia, que normalmente são safaris de longa duração, ou seja, são mais longos do que no Quénia, embora nós possamos orçamentar situações mais curtas, e são mesmo para aquele tipo de cliente que tem algum para gastar. Tem algum para gastar porque são safaris mais caros. Sim, senhor. Não sei se existem mais questões. Se não existirem, eu pelo menos despeço-me aqui, desejando que todos estejam bem, esperando que este momento passe rápido e que todos possamos sair disto com ponto número 1 ou número 2, com trabalho, não é? Que é o que todos queremos, que é com trabalho, e acima de tudo com saúde, que é o bem mais precioso que temos. E basicamente em meu nome, neste caso, desejar a todos que passem bem, em segurança, tanto para vocês como para as vossas famílias. Como é. Obrigado, igualmente, também, Dário. Fica só faltar passar aqui um vídeo de Zanzibar, é uma coisa muito rápida. E depois falta o sorteio dos prémios. Exatamente. Welcome to Zanzibar. Zanzibar Island offers stunning beauty of coastal tourism with exotic white beaches, perfect for sunbathing and relaxing, under palms swaying lazily in the sea breeze. Meet people of Zanzibar with their hospitality, culture, and unique history. Enjoy getting lost in the small, narrow streets of Stone Town and discovering its ancient beauty. Zanzibar is famous for being the spice island. Visit spice plantations to learn about the process and history of unique spices around the world, their medicinal and culinary uses. Did you know Freddie Mercury, the late lead singer of the band Queen, was born in Zanzibar? The island had the first steam locomotive in East Africa. Stone Town has been designated one of the world's cultural heritage sites by UNESCO. The shortest war in history was fought in Zanzibar in 1896 and lasted 2 days. Visit Zanzibar, Tanzania, and enjoy your unforgettable moment. Dário, tenho aqui mais uma questão, desculpa. Dá para Desculpa, combinar? diz. Dá para combinar Quénia com Zanzibar? Pergunta a Délio. Mas tendo em conta Penso o quê? que ainda não. De agora? Sim, dada a atual situação. É assim, penso que ainda não. Diz. É assim, nós temos muito pouca informação, principalmente relativa a Zanzibar. Mesmo se andarem para algumas plataformas portuguesas, é difícil encontrar alguma informação detalhada e atual sobre Zanzibar. Nós, para já, eu não tenho informação que não esteja a ser possível neste momento. Agora, não assino por baixo isso, porque, à semelhança do que o Ricardo disse, isto tem havido variações e mesmo nós aqui no nosso país vemos que as restrições mudam e abrem as coisas e fecham, portanto não tenho essa informação. A Adela acrescentou agora que tem informação que ainda não é possível, portanto é possível que ainda não seja possível. De qualquer maneira, sim, acredito que sim. Sim. O site da IATA também diz que não é possível. Sim, acredito. O problema dos sites é que tem muito a ver com quando é que a informação é lá colocada e nós temos a experiência disso. Por exemplo, para nós o Portal das Comunidades, que supostamente devia ser um site dito ligado, neste caso governamental, onde todas as informações estão normalmente atualizadas e é uma falácia, porque as informações muitas vezes não estão atualizadas. Por isso é que eu digo que é muito difícil encontrar informações fiáveis, mais do que muitas vezes agarrarmos a sites, e obviamente que é importante, e essas entidades são entidades reguladoras e normalmente as informações que lá constam são verdadeiras. Mas mais importante do que isso é muitas vezes falar com o prestador de serviço. Neste caso nós temos acesso a prestadores de serviços também portanto, em Zanzibar ou no Quénia ou noutros países, e ver ao momento o que é que está a acontecer. Por exemplo, esta questão que eu estava a dizer de haver testagem nos hotéis é algo que eu sei por intermédio do que é o nosso receptivo lá, ou seja, é algo que nem sequer está escrito ainda lá nenhum, em qualquer um desses sites. Bom, acrescentar também que na nossa página temos sempre possível, atualizamos sempre possível todas estas informações, portanto podem encontrar isso também sempre na nossa página, cá em baixo, no final de tudo, onde diz Update Covid, temos todas estas informações atualizadas o mais possível, como é lógico, porque isto também altera muitas vezes, está sempre a alterar,
mas nós fazemos, como sempre, também este esforço para ter as coisas sempre atualizadas. Paulo, queria só, houve aqui uma questão que foi colocada pela Patrícia Santos, ainda aqui relativamente à questão da validade dos testes, que eu penso que é bom se calhar esclarecer. O critério para se considerar os testes válidos é de dias de calendário, ou seja, 96 horas equivalem a 4 dias de calendário. Peço desculpa, não estou a referir aos testes. Kelly, peço desculpa, não me referi aos testes. É a declaração que se tem que preencher para entrar nas Maldivas. É a declaração médica, que aquilo tem uma data de validade até à hora limite em que a declaração está válida para entrar nas Maldivas, e tem que ser nas 24 horas da entrada das Maldivas e não nas 24 horas da partida. Nós tivemos agora os passageiros com a Salférias que foram dia 2 de janeiro e que tiveram que fazer nova declaração, porque eu fiz a declaração 24 horas do horário de saída do voo de Lisboa e 24 horas antes da entrada nas Maldivas. Exatamente. Pronto, era só isso. Sim, sim. Pronto, mas já agora aproveito porque isto foi também uma das questões que nós, quando estivemos a preparar esta apresentação, que surgiu e pode eventualmente ser uma dúvida. Esse critério que nós consideramos para validar os testes é a equivalência das horas em dias de calendário, porque às vezes havia a questão de dizer, então, mas e se exceder as horas, obviamente não vamos estar aqui a contar ao minuto. A questão é, são dias de calendário desde a data da colheita e não do resultado ou do certificado impresso até ao embarque. E o embarque aqui considera-se não a hora efetiva de partida, mas o chamado STD, que é o Scheduled Time of Departure. E obviamente aqui depois, no caso do Dubai, são 96 horas, 4 dias de calendário, e no caso de Portugal, 72 horas, 3 dias de calendário. Claro que numa situação limite, de uma irregularidade, de um cancelamento, depois as coisas têm que ser vistas caso a caso e tomaremos as medidas necessárias sempre, para já garantindo a segurança e depois que também não perdemos direitos de voo nessas rotas, não é? Porque obviamente aqui depois é um compromisso entre resolver a situação do passageiro que está pendurado, mas também garantir do nosso lado que conseguimos assegurar que as coisas depois se mantêm dentro da normalidade. Pronto, mas era só esta nota, mas também obrigada, Patrícia, porque acho que esse ponto que referiu é importante. E no meio disto alguém aqui comentou também que alguém estava a dizer que o que sabemos hoje, amanhã depois já é diferente. De facto, sim, a realidade tem sido muito dinâmica e é muito importante, de facto, reconfirmarmos sempre tudo aquilo que neste momento temos já à nossa disposição para ter mesmo a certeza absoluta que está totalmente atualizado. Pronto, e era só isto. Muito obrigada. Bom, também há aqui uma pergunta, esta é para a Dina. Eu vou acrescentar uma coisa que é, quando é que podemos ter acesso a estas apresentações? E, entretanto, dê-me só um bocadinho que eu tenho que ligar o meu PC. Dina. Boa tarde. Nós vamos enviar por newsletter para todos a gravação do webinar e podemos enviar também as apresentações, links com as apresentações, provavelmente na segunda-feira. Normalmente enviamos sempre, fazemos o webinar na quinta e enviamos na segunda-feira, portanto, é ter atenção aos newsletters da Salférias. Sim, senhora. Eu agora, se calhar, passava já aqui. Só para acrescentar que vamos carregar o vídeo, a gravação, no nosso canal de YouTube. Portanto, a partir do momento em que forem subscritores do canal, conseguem ver todos os vídeos, todos os webinars que nós carregamos logo em tempo útil. Portanto, subscrevam o nosso canal de YouTube. Podes tirar a apresentação, Nina, por favor? Deixa-me só mostrar o prémio. Queres tratar do prémio? Sim, sim, sim. Queres? Pronto. Welcome to Zanzibar. Pronto. Vamos falar agora. Já agora, ainda tenho aqui mais uma pergunta. Kelly, no caso do vou sair com atraso considerável, se a declaração, validade do teste... Não, apareceu-me isto aqui. Sim, eu vi a pergunta. No caso do vou sair com atraso considerável, se a declaração, a validade do teste PCR expirar. Obviamente que sim, pronto, e eu por acaso ontem confirmei isto com a colega da escala do aeroporto de Lisboa e perguntei-lhe, então isso, ok, quando as coisas estão previstas, corre tudo bem, muito bem, então isso de facto houver uma irregularidade e se houver um cancelamento de voo, o que ela me explicou foi que obviamente se o voo for cancelado, mas se for alheio à Emirates, pronto, obviamente aqui não podemos nos pronunciar porque isso depois serão acionadas as medidas necessárias, mas sendo uma irregularidade da Emirates, no limite ter que se refazer o check-in e os testes expirados,
teria que ser aqui analisado caso a caso, dependendo das regras do país de destino. Ou seja, poderíamos ter que eventualmente criar aqui casos fora do normal ou autorizações especiais, que depois o nosso NCC, que é o nosso Network Control Center, é que vai decidir que medidas é que vão ser aplicadas. Se eles aceitam os passageiros e depois, por exemplo, têm que repetir os testes à chegada ao Dubai, se podem excepcionalmente aceitar os passageiros e depois ser enviada a posteriori, mas quer dizer, aqui já estamos a criar muitos cenários que eu estou a tentar de facto dar-vos mais ou menos o que é que poderia ser uma solução, mas que só mesmo a nível da nossa sede é que depois são feitas as instruções para aquele voo em concreto, porque mais uma vez, como eu dizia, obviamente do nosso lado, enquanto equipa, nós vamos tentar fazer todos os esforços para minimizar esse tipo de irregularidades, como é óbvio, e todos os constrangimentos que isto traz aos passageiros, mas sempre garantindo a segurança e cumprindo os requisitos dos países de destino. Isto é fundamental, porque nós de facto não podemos perder o risco dos direitos de voo. Pronto, basicamente é isto. Espero ter respondido mais ou menos à questão. Creio que sim. Bom, creio que, bom, agradeço também estas felicitações que nos têm estado a chegar. Vamos continuar com os webinars e vamos continuar aqui para vocês, em casa, à distância do online, à distância dos e-mails. Vamos continuar como sempre estivemos para vocês, portanto, estamos em casa, mas continuamos a trabalhar e a vender, que é isso que queremos e que é isso que precisamos. Pelos vistos, as viagens vão continuar a ser permitidas e, portanto, vamos lá vender Maldivas, vamos lá vender Zanzibar, quer seja em lua de mel, quer não seja. Eu fiquei animado, portanto, agora já só me falta arranjar a noiva para ir de lua de mel, mas fiquei animado, efetivamente, para fazer mais uma viagem, porque acho que é muito tempo em casa e realmente já precisamos de sair um bocadinho. O João está ali com um sorriso orelha a orelha. O João é nosso diretor de produto. Queres dizer alguma coisa, João, para finalizar? Não, para já agradecer a apresentação dos meus colegas e da vossa presença também. É bom que vocês também fiquem com esta informação. Como nós estamos a lidar diariamente, as informações que estão de manhã podem ser diferentes da tarde e inclusive desde a noite. Nós temos vindo a fazer um apanhado mais ou menos das reservas antes da saída, portanto não só na altura em que se faz as reservas, mas antes da saída temos tido cuidado de algumas reservas que tinha havido alteração nas condições de entrada ou saída do país, de voltar a avisar as agências de viagens nesse sentido, tanto no nosso departamento do Booking, junto com o departamento de produto, tem feito esse cuidado, mas mesmo assim tenham sempre atenção às informações que vão saindo, as atualizações que possam ver no site da IATA, mesmo do portal das comunidades, portanto, vou tentar ver o máximo possível de informações e, em caso de dúvida, perguntarem-nos, porque mais vale falar com um receptivo que nos dá a informação correta do que estar à procura de informação em alguns sites que não são fiáveis ou que já não está atualizada essa informação. Sim, senhor. Bom, mais alguma questão? Podemos passar aqui ao sorteio do prémio. São 3. São 3 prémios. Quer explicar como é que isto funciona, Dina? Posso explicar eu? Funciona estilo batalha naval, portanto, cada um terá no seu ecrã. Oi, saí daqui. Espera lá só um bocadinho, que agora. Cada um terá no seu ecrã as páginas com os participantes aqui neste webinar. Então, vamos fazer, eu tenho aqui 10, Dina, confirmas que são 10 páginas, certo? Exatamente, 10 páginas. 10 páginas, 5 colunas e 5 linhas. Vamos dividir isto, se calhar vou pedir também aqui a participação do Dário e do Ricardo para dizerem o número, portanto o Dário, o Ricardo e o João se calhar dizem o número da página, a Dina diz o número da linha e a Kelly diz o número da coluna. Ou, como vai ser a Dina, se calhar digo eu. Pode ser a Dina? Sim, é melhor, sim. Tá. Primeiro o número da página. Dário diz uma página, diz o número, de 1 a 10. 1. Página número 1. Coluna. Da coluna
da coluna pode ser a 3. Ok? Kelly, diz o número de 1 a 5. 5. 5. Portanto, página 1. Certo, já temos vencedora, a primeira. 3, 5. Uma vencedora, Cristina Iglesias. A Cristina Iglesias, muito bem. Cristina, eu pedia depois que nos enviasse um e-mail. Eu depois vou deixar aqui no bate-papo o nosso e-mail para combinarmos para a entrega do prémio. Está bem? Parabéns. E agora, temos 3 prémios, portanto vamos passar ao outro. Ricardo, diz o número do 1 a 10, por favor. 7. 7, página 7. Eu digo a coluna 2 e a Kelly diz... Eu digo a linha, é isso? A linha, sim. 4. 4. 7, 2, 4. Página 7, coluna 2, linha 4. Dina. Mais uma vez é uma vencedora, é a Filipa Lucas. A Filipa Lucas, parabéns. Muito bem, e ok, agora preciso de alguém mais para dizer. O João, diz aí o número de uma página. Página 5. Página 5. Eu digo a coluna 1. Kelly. 2. 2. Página 5. 5. Coluna 1, linha 2. Ecoviagens. É a vencedora. Quem é que está da Ecoviagens? Que entretanto saiu. Já não aparece na mesma posição. Agora, na mesma posição, tenho D, França. Eu não sei quem é, mas posso mandar aqui. Vou mandar uma mensagem pelo bate-papo para entrar em contato connosco. E pronto, já temos os vencedores escolhidos. Temos os três prémios. Exatamente. Depois logo combinamos como é que entregamos os prémios, porque efetivamente, pronto, nesta altura não podemos sair, mas logo possível, depois combinaremos para passar na agência e entregar-vos este kit que a Dina há bocado acabou por mostrar. Da nossa parte também é tudo. Não temos muito mais a dizer. Fica à vontade de viajar, fica à vontade de vos ver a todos de viva voz, de voltarmos ao que era estarmos aqui no escritório. Eu vim aqui para o escritório hoje, até para poder sair de casa um bocadinho, porque tinha os meus vizinhos em obras e, portanto, não iria ouvir grande coisa, e aproveitar também um pouco para sair. Vamos continuar a estar presentes na forma possível de webinars com estas e outras formações, mas acima de tudo vamos continuar a estar presentes à distância do e-mail, do telefonema, do que vocês acharem, porque realmente continuamos e não baixamos os braços, não vamos baixar os braços e vamos continuar a servir-vos e a servir os vossos clientes da melhor maneira possível. Uma vez mais agradecer à Emirates e à Kelly e à Ana Paula que estiveram aqui connosco, aos meus colegas também, em nome da Solférias, agradecer a todos vocês e desejar-vos muita sorte, saúde, ânimo. Já faltou mais, creio eu que estamos na reta final e precisamos realmente deste esforço, deste esforço mais nesta reta final para ultrapassarmos tudo isto, para em breve podermos voltar ao que era normal, a ter o escritório cheio de gente, a fazermos as visitas comerciais com os nossos colegas, a termos um contacto mais fácil, de cara a cara e sendo braços abertos. Força a todos, saúde, beijinhos, abraços e obrigado. Estamos cá e contamos convosco, contem também connosco, está bem? Tchau. A todos. Obrigada. Tchau, beijinho. Obrigada. Muita saúde para todos.